Dia 25 de julho de 2026 é comemorado também o Dia do Escritor. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo justamente para conversarmos sobre isso. Sobre o que é ser escritor. Eu gosto de dizer que escrever é arte, mas na verdade escrever é muito mais do que isso. Escrever também é vida. Escrever é como sangrar por meio de palavras. É viajar para lugares inimagináveis. Escrever é se apaixonar por pessoas que só existem na sua cabeça. Também é surtar com cenas incríveis que você não vai poder compartilhar com ninguém, porque é uma história que só você conhece. Ser escritor é querer ler o final de uma história que ainda não existe, porque é você quem tem que construí-la. Quando a gente fala em ser escritor, eu vejo isso como algo muito mais complexo do que simplesmente colocar palavras no papel. Ser escritor é criar mundos inteiros dentro da sua cabeça. É tipo largar a escova de dente e sair correndo para anotar uma ideia que surgiu de repente antes que você esqueça ela. Mas ser escritor também é ser leitor, porque alguém que não lê também não escreve. É muito engraçado pensar que ser leitor e ser escritor também é o mais próximo da loucura que uma pessoa sã pode chegar. Porque você ri sozinho, você chora sozinho, você fala sozinho, você faz perguntas e responde elas pra si mesmo. Eu acho que eu não saberia ser outra coisa se eu não fosse escritora nessa vida. Porque ser escritor é uma forma de viver, é uma forma de existir, de respirar. É bem verdade que ser escritor é um processo lento, é um processo solitário, mas mesmo assim ele é muito, 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 muito gratificante. Eu vejo isso como um jeito, talvez meio mágico, assim, de deixar a sua marca em um mundo que atualmente as pessoas não conseguem ter uma atenção maior do que 5 segundos. Então, você escrever um livro não é para qualquer um. Você ler, hoje em dia, livros físicos ou digitais ou audiobooks, não importa o que for, a maioria das pessoas não faz isso. Porque a maioria das pessoas não tem paciência. Elas não conseguem parar mais do que 5 segundos. A atenção é alguma coisa. A menos que elas estejam trabalhando ou seja, obrigadas a isso. Eu tenho a impressão de que as pessoas enfeitaram muito, gourmetizaram a ideia do que é ser um escritor. Muitos vendem aquela ideia de que você tem que ir numa cafeteria chique para escrever e transformar isso em rotina. E que se você ficar um dia ou dois, oh meu Deus, sem escrever, então você não é escritor de verdade. Você não tá fazendo bastante, você não tá sendo o suficiente. O que não é verdade. Escrever é um processo. E sim, claro, eu entendo que constância é muito importante. Mas o descanso, o famoso ócio, é tão importante quanto. O ócio ou o famoso não fazer nada é muito importante também para o processo de escrita, para você conseguir pensar com calma e projetar na sua cabeça o que vai vir pela frente. E não é consumindo conteúdo de dopamina rápida o tempo todo que você vai conseguir isso. Não é. E muito menos é se obrigando a escrever e um dia que você não tá bem ou que a sua criatividade simplesmente resolveu não quero trabalhar. E aí? Sei lá, vai ver um filme, vai dar uma caminhada, vai sair com um amigo, vai passear. Sabe? Viver também faz parte do processo de escrita. Acredite se quiser. E outra coisa que me incomoda muito também é a questão da comparação com outras escritoras, escritores que sejam. Porque, sim, existem autores que publicam um livro novo a cada 6 meses, a cada um ano. E existem aqueles que vão demorar 2, 3 anos para trazer uma história nova. E tá tudo bem. Isso não é uma corrida. Isso não é uma competição. Isso não significa que um escritor é melhor que o outro. Outra coisa é a questão de que muitas pessoas têm implicância com o tamanho dos livros. Tem muita gente que fala que livros grandes são livros mal estruturados. E eu discordo totalmente dessa frase. Porque eu já li muitos livros grandes que são incríveis. Se você escreve um livro de 200 páginas, vão te criticar porque o livro é muito, muito pequeno. Se você escreve um livro de 600, 700, 800 páginas, vão te criticar porque o livro é muito grande.
Então, assim, dane-se que os outros vão achar, vão falar. Porque o livro é seu, é a sua história. Você sabe que aquela quantidade de palavras que você escreveu depois de revisar uma, duas, três, quase 1000 vezes, é aquilo, é o que você precisa, é o que a sua história precisa para acontecer. Então não importa se ela tem 100, 200 páginas, 800, 900 páginas, whatever, porque vai ter o leitor que gosta de um livro de calhamaço. Aqui, ó, Trono de Vidro, sabe? Tem leitor que vai ler uma saga onde todos os livros são calhamaços e vai favoritar a saga. E tem leitor que vai pegar um livro um pouco menor porque ele quer uma leitura rápida. E tá tudo bem. Existe público-alvo para todo mundo. Você não tem que se comparar e tentar caber numa caixa que não é para você. Porque, assim como a questão do tempo de escrita para finalizar um livro, isso é uma coisa pessoal de cada um, de cada autor, de cada história. Cada pessoa tem seu tempo e cada projeto exige um nível de dedicação diferente. Não adianta, meu amor, você tentar fazer um elefante caber num aquário. Você não vai conseguir. E principalmente se você for um autor independente, que trabalha, que estuda, que tem vida social, que tem que fazer outras coisas além de escrever. Fora que para publicar um livro, nós autores independentes temos muito mais coisa para se preocupar do que um autor agenciado. Porque a gente que tem que bancar revisão, leitura crítica, diagramação, capa, etc, etc, etc. A lista é um pouquinho longa. São realidades diferentes, tá bom? E comparação aqui não é cabível. Então respira, acalma esse coraçãozinho, tá? Isso é uma autocrítica também, porque eu fico muito ansiosa com a questão de que eu já tenho um livro pronto. E eu queria publicar esse livro, mas ele é muito grande, mas eu não tenho dinheiro no momento. E eu fico ansiosa com isso, porque eu levei acho que 2 anos para escrever ele, mais um semestre para revisar, se não me engano. Mas ele tá pronto. E é isso que importa. E quando chegar o momento, quando eu tiver condições, esse livro vai ser publicado. E eu tenho certeza que ele vai encontrar leitores que vão amá-lo da mesma forma que eu amo. Porque é assim que funciona. Para qualquer coisa na vida, vai ter aquelas pessoas que vão falar mal, que vão criticar sem nem ter lido, que vão duvidar da sua capacidade sem nem te conhecer, que vão querer arrumar coisa para falar da sua história sem nem ter aberto a capa do seu livro para ler. Vai ter, isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem, gente. Mas também vai ter aqueles que vão abrir o seu livro, vão ler um capítulo, mais um capítulo, vão virar madrugadas lendo mais um capítulo do seu livro, vão fazer fanart, vão fazer edit, vão vir falar com você pela internet e vão amar a sua história, a sua escrita. E vão amar você também, porque é assim que funciona. Não importa se é um filme, se é um livro, se é uma série, um programa de TV, tem quem fala mal, tem quem não gosta e tem quem gosta. E tá tudo certo. Por isso que existe o famoso público-alvo para as coisas, né? É complicado. Eu sei que é complicado, eu não vou fingir que não. Aceitar que a gente vai ter que ouvir pessoas falando mal de algo que a gente deu a nossa vida para que ficasse bom, para que aquilo alcançasse o melhor potencial que ele pode ter. Mas faz parte da vida. E tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um pequeno parágrafo que eu escrevi há um tempo atrás, quando eu estava pensando nessa coisa de publicar livros e fazer com que as histórias da minha cabeça fossem para o mundo. E eu acho que talvez isso seja um pensamento que pode te ajudar também. Eu vou ler aqui, tá bom? O título desse parágrafo, eu gosto de dar título para as coisas, se chama Mundos Além da Vista. Talvez isso vá parar em algum dos meus agradecimentos ou em alguma dedicatória, provavelmente. Então, vamos lá. Quando me perguntarem de onde veio a ideia dos meus mundos, eu direi: eles sempre existiram, mas em algum lugar onde apenas eu podia vê-los. Ao escrever, eu os trago para a realidade, e apenas desejo para que todos vocês admirem esses universos fantásticos tanto quanto eu, e gostem de ver o mundo pelos meus olhos e senti-lo através das minhas palavras. Eu acho que isso define muito bem o sentimento
do que é ser escritor. É colocar algo que só existe dentro de você pra fora, tornar aquilo algo visível, algo palpável e esperar que as pessoas vejam e sintam aquilo pelos seus olhos, que elas se identifiquem com a sua visão de mundo, com os sentimentos que você colocou ali e que mesmo que não completamente, elas enxerguem um pouquinho da sua alma. Porque escrever também é um trabalho de alma. O que você não sente, dificilmente você vai escrever. Não tô dizendo que é impossível. Você vai estudar, você vai procurar referências, você vai conversar com pessoas que talvez já tenham passado por aquilo. Mas esse é o ponto. Você precisa de uma referência para escrever algo que você não conhece. E é aí que tá. Porque cada pessoa vai ler uma frase e vai sentir aquilo com base nas referências que ela tem. É por isso que muitas das vezes um livro é favorito de uma pessoa e a outra pessoa deu 2 estrelas para aquele livro. Isso já aconteceu comigo, com as minhas amigas, de elas terem um livro favorito e eu olhar para elas e dizer assim: nossa, como? Eu odiei esse livro. E elas disseram assim: é o melhor livro que eu já li na minha vida. Isso acontece. Isso é muito, muito comum. Porque cada pessoa lê, interpreta e sente de um jeito diferente. E é assim com qualquer coisa. Então não se preocupe, meu caro escritor, minha cara escritora. Você vai conseguir, você vai ter o seu público e os seus leitores vão amar as suas histórias, tanto quanto você. E com isso, eu quero deixar aqui o meu feliz dia do escritor para você, para todos nós, porque as nossas histórias merecem ser lidas, merecem ganhar o mundo e merecem muito mais do que 5 estrelas. Tchau!